Agora vamos ouvir papai? Bom? Então vamos lá, Marcos. Nós vamos conversar, tá? Não vou pregar, não. O profeta não sabe pregar. Meu ministério é intimidade. Intimidade. Deus tem me ensinado e tem, com isso, movido a minha vida para ensinar a ser íntimo. A coisa mais linda no ser humano é ser íntimo do Pai. Sentar no colo do Pai. Ouvir a voz do Pai. Seguir o Pai. Ter o Pai como orgulho de sua vida. Como super-herói da sua vida. Né? Às vezes o filho cai, machuca, mas ele sabe que o Pai está ali vendo tudo e socorre ele. Traz segurança, intimidade. Mas capítulo número... Deixa eu ver aqui. Até esqueci. Está tão bom. Vocês gostam, né? É rir do pastor que vai pregar e esquece o texto. Aleluia. Tá certo. 4 de Marcos. Verso 35. Bota o dedo aí e espera. Olha só. Jesus estava diante do povo ali na praia. E ele estava falando sobre as parábolas, várias parábolas, e ensinando o povo, e o povo maravilhado. Mas muitos não entendiam, e até mesmo os seus discípulos não compreendiam muitas das parábolas. Mas Jesus estava ali, deixando registrado para nós essas parábolas. Mas preste atenção no que aconteceu. 34. E sem palavras não lhe falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Porque eles não entendiam nada, Jesus ia lá e explicava para eles. E Jesus não explica tudo, né? 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Diga para o seu irmão, vamos passar para outra margem? Né? E eles, despedindo a multidão, eles que os discípulos, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. Jesus não saiu do barco. Ele estava no barco, em uma certa distância, ensinando o povo, porque isso ampliava o som. Jesus já sabia de tudo, né? Então ele estava no barco, a uma certa distância, e ali ele estava ensinando, trazendo parábolas para o povo. Então ele diz: agora nós vamos passar para mais, vamos para o outro lado, do lado de lá. Então os discípulos foram lá e avisaram: nós vamos embora agora, nós vamos para o outro lado. E Jesus não saiu do barco. Jesus estava no barco. Mas aqui diz também que outros barcos o seguiram, não está aí? Outros barcos seguiram. Ninguém sabe o que aconteceu com esses barcos. Por que eu digo isso? 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento. Onde estavam os outros barcos? E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, lá atrás do barco, dormindo sobre um travesseiro, tranquilo, na paz, descansando. E o dia foi pesado, no sol ali ensinando, todos aqueles homens e mulheres e crianças. Então Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhes disseram: mestre, não te importa que pereçamos? A gente faz muito isso, né? Jesus, você está me vendo não? Que dor que eu estou enfrentando. Ele está dormindo do seu lado. Calma, você vai passar. Calma, fica tranquilo, deixa eu descansar um pouco. Abre aspas, tá? Meu pai trabalha agora e eu também.
Mas é uma ilustração. Olha que coisa, irmãos. Ele despertando, repreendeu o vento e repreendeu o mar. Mar, fica calminho. Vento, parado. Não quero vocês mais em movimento. Tudo que eles tinham que passar, já passou. Agora nós vamos para o caminho, para o destino. Diga, destino. Aleluia. Então, continuando, irmãos. Então lhes disse, por que sois tímidos? Em outras palavras, por que vocês não repreenderam o vento, o mar? Tem que fazer tudo. Você já não conhece a verdade, a palavra? Você não sabe o caminho que tem que trilhar? Eu tenho que fazer tudo. Vocês são tímidos, medrosos. Não ressuscita morto, não impõe a mão e cura os enfermos, não liberta os cativos oprimidos. Tem que fazer tudo. Diga para o seu irmão, eu me arrependo desses pecados. Aleluia, glória a Deus. Então ele disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Como que você não crê nas palavras do Senhor que eu tenho te ensinado, tenho te mostrado? Ó Jesus, eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros, nenhum deles se arrependeu, mas fizeram outra colocação, olha só que absurdo. E eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros, quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Deus deu uma palavra de repreensão. A resposta, a interrogação tinha que ser outra. Jesus, onde eu tenho que melhorar? Como que eu alcanço o teu perdão? Como que eu posso ter essa fé para ordenar que os mares acalmem, os ventos parem? Diga para o seu irmão, sem justificativas, fique no caminho. Amém? Põe a mão no seu coração. Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. E agora é um momento que o Senhor também nos abençoa. E eu te peço que eu não fale nada de mim mesmo, mas tudo venha do teu trono. Que desça a esse lugar o pão da vida, a água da vida. Que desça nesse lugar, Senhor, o teu maná, o teu azeite, o teu óleo, a tua unção, o teu fogo, o teu Espírito Santo. Isso que nós queremos. Nada do apóstolo Ricardo, mas tudo de ti. Que eu diminua e que o Senhor cresça. E que toda a honra e toda a glória sempre será tua. Por isso te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, diga, caminho, propósito. De novo, caminho, propósito. Agora aqui, caminho. Isso, então vem, agora inverte. Todos juntos. É isso que o Jesus nos ensina nesse texto. Tem um caminho. E ele designou o caminho. Tem que passar a prova no barco. Para você chegar no propósito de Deus, qual era o propósito de Deus? Ele disse, vamos passar para outra margem. Tem coisa para fazer lá. Isso eu que estou falando, não está escrito não, tá? Você vai ver que tinha mesmo coisa para fazer do outro lado, lá em Gadara. Aleluia? Amém? Estão entendendo? Então, irmãos, o propósito de Deus era ir para o outro lado. Mas para chegar ao outro lado, eu precisava estar no caminho. Mas o inimigo é sujo. O inimigo vem com narrativas. O inimigo vem com argumentos. Cara, tu está cansado. Precisa ir à igreja hoje não. Nossa, trabalhou a semana inteira. Nem no domingo você pode descansar. Deus entende. Deus entende que você está preguiçoso. Deus entende que você não quer pegar mais na Bíblia. Deus entende que você não quer mais orar. Mas não quer dizer que Ele aceita não, irmãos. Ele te entende. Você está nessa carne. Está vacilando.
Está desperdiçando o seu tempo com outras coisas. Ó, profeta é assim, tá? Mas joga azeite. Ó, e joga azeite, ó. Mas joga azeite, ó. Mas joga azeite. Joga azeite. Vem unção, vem graça, vem entendimento, libertação, transformação de vida. Aleluia. Então, irmãos, as pessoas estão nesse pé. Deus nos coloca no caminho, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Temos que andar nesse caminho. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí Paulo vem e diz: nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, a saber, Jesus Cristo. Então eu tenho que permanecer, já falei em língua, permanecer no caminho. Não importa se vem vento forte, não importa se vem temporal, não importa se o barquinho está enchendo de água, se você está cheio de tribulação, cheio de dificuldade, não importa, continua no barco, cruza os seus braços, fica só em espírito, em verdade, glorificando a Deus que você está no caminho, você está vivo, está de pé, aleluia, está entrando água, glória a Deus, o outro lado também está vindo no rosto, e eu fico ali no caminho para chegar ao propósito, chegar onde Deus quer me colocar, onde Deus quer colocar você. Você tem que crer que Jesus é o caminho. Se você está em Jesus, você está no caminho de Deus, independente das circunstâncias. Quantos aqui estão no caminho? Etcicamanaia, glória ao teu nome, Jesus. Quantos querem o propósito de Deus? Então você não vai mais ouvir a argumentação de Satanás, você não vai ouvir mais as narrativas de Satanás, como por exemplo, não é bem assim. O pastor prega, um cutuca para o outro, não é bem assim. Sabe quem falou isso? A serpente lá no Éden, para Eva. Não é bem assim, porque quando você comer desse fruto, você será como Deus. Olha a argumentação, a narrativa. Você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Para que eu quero conhecer bem e o mal, se eu já tenho tudo que é Deus? Para que ter a ciência dos homens? Que animal diz a palavra, que sabedoria do povo, do mundo, é animal, perversa, sempre para o mal. Mas nós somos filhos de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Levante sua mão, dá glória a Deus. Obrigado, Jesus, por poder estar aqui com os teus filhos. Sabe, irmãos, esse caminho é para chegar onde temos que chegar. É também para vivermos o propósito que Deus tem. Deus, quando enviou o seu filho, Ele enviou o seu filho por causa do amor que Ele tinha por você. E Jesus enfrentou todas as dificuldades, passou por todo o caminho que Ele tinha que caminhar. Ele viveu todas as etapas, não reclamou de coisa alguma, Ele não acusou ninguém, só foi enérgico com os religiosos. Viu, pastor? Com religiosos a gente tem que ser enérgico, igual Jesus. Mas com os demais, eles ouviam cada coisa. Tu tens demônio. Bastava Jesus olhar para ele assim, com aquele olho de fogo. Ele ia sumir. Jesus falou: vocês estão me desonrando. O outro vai, o Judas, beija o Senhor, quando estava mostrando quem era Jesus, né? Lá no Monte das Oliveiras. E ali, Jesus olha para ele e fala: puxa, rapaz, com um beijo você trai o Filho do Homem. Jesus em nenhum momento disse: Judas, você é um ladrão, está roubando o dinheiro do povo, o dinheiro que é para nosso sustento, para comer, comprar alimento, ajudar os pobres. Nunca acusou. Diga para o seu irmão: Jesus nunca vai te acusar, nunca vai te acusar. Por isso ele quer que você esteja no caminho, não desista, não para. Pô, eu vou contar, porque vem a memória, né? Não é por acaso. Certa vez eu estava indo
para uma vigília. Eu estava no início da minha fé, devia ter uns 3 anos de convertido. E assim que eu me converti, eu entrei na obra, não parei até hoje, pretendo não parar até a volta, tá, Senhor? Aleluia. São muitos anos, mais de 40 anos servindo ao Senhor. Não parece não, né? Estou no formal de Deus, mas aleluia. E eu estava indo para uma vigília, novinho, cabeludão, né? Naquela época eu tinha cabelo e tal. E fui para a vigília. Quando eu estou fazendo... Eu morava no Rio nessa época. Aí falei, vou pegar um atalho para chegar mais rápido na vigília. Subi o viaduto. Quando eu desço o viaduto para subir, cadê a barra de direção? Cadê? Sumiu. O que aconteceu? Pá! Naqueles gelos baianos grandão, né? Que faz divisão das pistas, né? Pá! Aí, irmãos, aqui ainda tem marca, aqui também tudo cheio de cicatrizes. Esse braço cravou nos vidros do pescoço aqui. E daqui a pouco eu me vejo fora do carro. Eu estava aqui, o carro ali, eu estava vendo tudo isso que eu falei para você, eu vi do lado de fora, porque ali eu apaguei. Eu morri, irmãos. Isso aqui foi cortado, meu queixo, sangue para todo lado. E aí aconteceu algo incrível. Aí para uma picape lindona, irmão. Imagina, quase 40 anos atrás, picape, aquelas bonitonas que tem hoje, uma assim. Parou assim, o carro está aqui, parou assim do lado, ele abriu a porta de trás, foi para o carro, abriu a porta, me pegou no colo, tirou o meu braço, levantou a minha cabeça, pegou, que força que o cara tinha. E foi, entrou na picape, me colocou no banco traseiro. Aí ele está indo. Quando estava próximo do hospital, eu levantei, sentei. Aí ele parou em frente ao Salgado Filho, ali no Meyer. Aí ele falou assim, Ricardo, chegou. Aí eu comigo, como é que ele sabe meu nome? Que eu botei a carteira, estava no bolso. Como é que ele sabe meu nome? Ele não botou a mão na minha carteira. Eu senti ele me botando dentro do carro. Se ele tivesse com a minha carteira, ele me devolveria. Ricardo, aqui está sua carteira, né? Eu falei, mas como é que ele sabe meu nome? Aí eu não consegui olhar para o motorista. Desci do carro e fui em direção, mais ou menos até lá onde está o som. Fui andando, os jardins, andando, todo cheio de sangue, todo vermelho. E aí, quando eu chego perto da porta, vem os policiais. O que foi? O que foi? O que foi? O que aconteceu? Você foi assaltado, agredido? Não, foi acidente de carro. Aquela picape que me trouxe. Tinha picape nenhuma ali. Você chegou andando. De repente você chegou andando. Nós olhamos você de longe, lá do início da calçada, você vindo para cá. Parou picape nenhuma. Aí eu entendi. Ressuscitei e o anjo me trouxe aqui. Agora eu quero dizer para você, isso é o caminho. Esse é o caminho. Você passa pela prova dando glória a Deus. Não reclamei de nada. Só falei assim, Pai, me usa. Há um propósito nesse caminho. Eu tenho que passar para o outro lado? Eu vou passar. E vai acontecer o que o Senhor quer que aconteça. Você pode dizer amém? Você vai entender o que aconteceu. Aí eu cheguei ali, aí vem médico daqui, médico dali. Aí olha os meus olhos cheios de cacos de vidro. Vamos lá para o oftalmo agora direto, para ele olhar os seus olhos, lavar esses olhos, depois a gente cura das feridas. Eles apertaram esse lado, enfaixaram aqui, para reter um pouco o sangue, né? E aí subimos lá para o consultório do oftalmo. Ele falou, deita um pouco. Aí deita, limpou, olhou. Ele falou, não tem nada, nenhuma sequela. Eu falei, glória a Deus. Aí ele, você é crente? Sou. Eu não sabia, mas era desde que nasci. Aí dali fomos para a cirurgia, o ortopedista, né, para ele operar o meu braço, suturar aqui o meu pescoço e aqui o meu queixo.
e aqui também. Muito bem. Aí que foi o maior presente de Deus, né? Que Ele nos fortalece. E aquilo tudo exposto, estava aparecendo osso. Quase que eu conversei com ele, né? Mas não estava com muita força para isso, não. Só para ficar ligado com Deus. E ali, irmãos, aquele médico todo posudo, nitidão, né? Falou assim, ó. Olhou o braço, limpou e tal. Falei, olha, eu vou fazer o meu melhor. Mas você não vai poder mexer a sua mão, não. Ela está mexendo, não está? Você não vai poder mexer a sua mão, não. Ou talvez nem o seu braço. Está mexendo o braço, irmão? Aleluia. Amém? Eita glória, tem até muque, ó. Oh, glória a Deus. Aí eu falei, olha, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Todo respeito, o senhor é um médico, o senhor entende das coisas, né? Dessa área. Mas eu entendo das coisas de Deus. Eu era atrevido, irmão. Mas eu entendo das coisas de Deus. Mas profeta é assim mesmo, é atrevido, né? Eu entendo das coisas de Deus. E a autoridade das coisas de Deus, aqui sou eu. Então eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu vou sair daqui com todos os movimentos. Aí ele, assim, eu, quero ver esse Deus. Eu falei, Jesus, agora que vai acontecer, não só uma, duas, três, 4 vezes. Quantas vezes forem necessárias, porque ele desafiou o Senhor. Ele desafiou o Senhor. E aí está lascado. Aí está todos aqueles alunos, né, lá em cima e tal, para assistir na cirurgia, porque era uma coisa grave. Aí começou a doer. Aí eu falei assim, puxa, está doendo. O teu Deus não tirou a dor. Não. Eu falei, mas o senhor tem dificuldade de entender as coisas de Deus. Não vou explicar. Onde a medicina podia, até onde a medicina não podia agir, Deus agiu, tirou a dor. Agora o Senhor vai operar, agora é com o Senhor. Falei, vai me morder esse cara daqui a pouco. Aí eu só sei que ele realmente fez a coisa bonita, não ficou aquelas coisa mal feita, tudo bonitinho, estou bem costurado, dá para mostrar sem ninguém ficar apavorado quando eu levanto o braço, né? Porque ele fez um excelente serviço. Aí terminou, enfaixou e tudo, aqui também, fez Deus os pontos, aqui também, no queixo, aqui no pescoço. Aí terminou. Aí eu vou te dar um sedativo para demorar, para você não ter nenhum outro incômodo. Falei, tá bom. Aí no soro mesmo ele colocou, entrou, terminou o soro, aquele soro pequenininho, terminou. Aí ele tirou o soro, a enfermeira tirou o soro, botou lá o esparadrapo, enfaixou esse braço todinho. E aí ele voltou. E aí? Cadê o teu Deus? Eu falei, o meu Deus está aqui dentro. E por isso, ele está aqui dentro, eu fiz com essa mão, tá? O meu Deus está aqui dentro. Mas por isso, ele está aqui dentro, eu posso levantar minhas mãos, abrir minha mão, fechar, sinalizar para ele, vocês estão vendo a glória de Deus aqui? E tá, eu falei com ele, eu disse que meu Deus não ia deixar passar vergonha. E havia um propósito de Deus, que era pregar a palavra para todos vocês que estão aqui. Você pode dizer glória a Deus? Não fuja do caminho, não pare do caminho, mas olha para o propósito que Deus escolheu para você. Não pare nem um pouquinho, não queira descansar no caminho, porque senão o inimigo vem com argumentação. Mas olha para frente, olha o propósito que Deus separou para você. Se você recebe, levanta sua mão e diga, oh Jesus. Ele canta lá uma súria, oh Deus. O inimigo não quer que você desfrute do propósito dele. E Jesus desfrutou do propósito. Ele foi para a cruz, irmãos. Ele estava no caminho do martírio. Ele estava ali orando, orou por 3 horas, suou sangue.
Só Lucas fala sobre isso, né? Ele suou sangue. Tamanha intensidade que ele orou. Ele suou sangue. E ele suou sangue, irmão, guarde seu coração. Ele suou sangue. Aonde, vocês lembram? No jardim de Getsemane. Não. Isso, Getsemane, isso mesmo. É tudo jardim na cabeça. Ele ali orou. Ele suava gotas de sangue, gotas de sangue. Ele ali, por ser ali um jardim, ele estava restaurando a intimidade com você. Lá no Éden, não foi feito um sacrifício? Foi tirada a pele da ovelha para fazer a roupa para Adão e Eva? Não foi derramado sangue? Sangue não foi derramado lá no jardim? Então Jesus derramou aquele sangue do seu corpo. Foi a primeira obra que ele fez de intimidade, de comunhão. Ele resgatou a comunhão do paraíso para com a sua igreja, seu povo. Você pode dizer glória a Deus? E lá na cruz, o que ele fez? Salvação, libertação, quebra de maldição, quebra de enfermidade. Tudo de poder foi feito. Toda obra contra o diabo foi realizada. E a tua salvação assegurada mediante a fé no Filho. E aí, irmãos, olha o caminho. Caminho de dor, caminho de dores. Um caminho, mas ele permaneceu, ele não deu as costas. Pai, sou teu filho, manda um anjo aí no meu lugar. Você acha que Deus a mandaria? Mandaria não, irmão, sabe por quê? Jesus nunca faria isso. Nunca. 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 E nós nunca devemos abandonar o caminho. Nunca. Nunca seguir o nosso curso do caminho para chegar no propósito. Esse aleluia foi muito gostoso. Glória a Deus. Aleluia. Foi um aleluia. Ô, glória. Então Jesus, irmãos, deu o seu sangue. Outra coisa importante na cruz. Não estou saindo, não. Deus está pedindo para falar. Outra coisa importante é que mesmo com toda a dor naquela cruz, com seu corpo totalmente debilitado, suas emoções, sua mente, tudo cansado, estafado, ele não perdeu a razão em nenhum momento. Ele não perdeu a sua lógica de raciocínio. Suas emoções não mudaram porque ele estava naquela agonia. Seu cérebro não ficou pensando coisas negativas. Não. Como que o senhor prova isso, apóstolo? Muito simples. 2 ladrões estavam ao lado de Jesus. Um diz assim: salva ti mesmo e salva nós. Salva nós. Aí o outro: puxa, mas você nem, sabe, estando em condenação, você se arrepende? Você fala umas bobagens dessa? Aí ele vira, né? Não sei se foi para esse lado ou para esse lado. Olhou para Jesus, falou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Essa palavra diz o quê? Ele creu naquele momento, tudo que ele ouviu, de que Jesus era o Messias, ia voltar. Então quando o Senhor voltar do teu reino, lembra-te de mim. Como se ele fosse ficar vivo, né? Que coisa na cabeça desse homem de muita fé. Aí Jesus falou o que para ele? Vai, seu ladrão, sem vergonha. Não, Jesus disse assim: hoje estarás comigo no paraíso. Viu o que é propósito, irmãos? Como é que as coisas vão acontecendo segundo a vontade de Deus? Não parou por aí, não. Parou por aí, não. Jesus é maravilhoso, irmão. Tem muito ensino da parte do mestre. Rabone! Lembra Rabone? Aquela música? Rabone. Amados, aquele povo zombavam de Jesus, escarneciam de Jesus.
Mas ele dizia assim: Pai, perdoa o que eles estão fazendo. Eles não sabem o que fazem. A emoção serena, tranquila, confiada ao Pai. Seu raciocínio, a mente de Cristo que nos deu. Ele nos deu a sua mente para, nesses momentos, pensarmos no Pai. Então ele rogou por aqueles homens que estavam amaldiçoando a ele. E outra coisa linda que eu vejo, toda a serenidade de Jesus, mesmo no tormento, ele olha para João e fala: João, ele até preparou a família, né? Arrumou alguém para cuidar de Maria. Aí ele falou: João, essa é tua mãe. Mulher, esse é teu filho. Quer dizer, ele cuidou de tudo, tinha que cuidar enquanto ele estava com fôlego de vida. Aí ele então entrega todo o seu ser na mão do Senhor. E aí todo mundo pensou que tinha acabado, ele morreu, acabou. Aí o Pedro: vamos pescar. Aí o pessoal: vamos embora, só, vamos pescar, molhar lanzol. Como é que é? O pessoal gosta muito no interior mineiro. Eu falo porque minha esposa é mineira, então a gente sabe muitas coisas, só. Gosta de pescar lambari. Então, irmão, levou aquela turma para a praia. Isso não é o caminho que nós temos. Não temos que influenciar ninguém. Nós não temos que criar alternativas para desviar as pessoas do caminho. Nós temos que continuar no caminho. E Jesus continuou no caminho. Aí o que acontece? Ele ressuscita. Diga, ele ressuscita. Ele vai até o inferno. Chega lá, fala com dois principados: a morte e o inferno. Meu chaveiro. Não, quero só uma não, são as duas chaves pelo menos. Mas se tiver mais chave, me dá aqui. Ele sabia de tudo, até a brincadeira. Aí entregaram a chave na mão do Senhor. E o Senhor pregou todos os espíritos em prisão. Você pode dizer aleluia? Aí depois ele voltou os pés de novo na terra, ressuscitado. Ele cumpriu ou não cumpriu o caminho do Pai? Cumpriu. E ele viu, irmãos, ele viu todo o propósito. Aí o que Deus fez? Botou Jesus como aquele que é sobre tudo e sobre todos. Honrou. O propósito de Deus te leva a você ser honrado, você ser honrada. Não troque isso por nada desse mundo, irmãos. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu já passei por tantas dificuldades, irmãos. Mas eu nunca reclamei. Tenho 40 anos aos pés do Senhor. Nunca reclamo. Se eu dou padre, eu digo glória a Deus. Se o carro bater, eu dou glória a Deus. Se eu estou com uma fatura e eu estou pensando como é que eu vou pagar, eu dou glória a Deus. Deus proverá. Sempre glorificando. Eu vou tomar um café. Vocês não ouviram, mas bebi água, Senhor, obrigado. Um café, glória a Deus. Uns lanches, glória a Deus. Vou tomar banho, glória a Deus, porque tem chuveiro aqui em casa. O tempo todo o tempo, louvando a meu Deus, sendo grato a Ele. Porque tudo que eu tenho enfrentado no meu corpo, estão me vendo assim bonitão, né? Mas tudo que eu tenho enfrentado no meu corpo, irmãos, não se compara com o corpo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. O céu é a morada de Deus para aqueles que o amam. Por que eu vou reclamar? Ai, né? Você repara que eu estou assim, eu dou uma mancadinha de vez em quando, né? Pois é, irmão. Surgiu aí uma degeneração muscular. Tem cura. Por isso que eu só estou na fé. Se a ciência diz que só Deus, então eu estou no caminho certo. Então eu continuo no caminhando. Aleluia. Vou andar até o meu último dia. Aquele que vai fazer assim, ó. Faz aí, ó. Vamos subir, irmão. Aleluia. Nós estamos assim, perto disso. Por isso seja avivado.
Olha, eu quero pregar até meia-noite mesmo. Olha lá. Mas vamos indo para o final. Sabe, irmãos, ele chegou no propósito. Olha só Marcos 5. Ele chegou no propósito. Preste atenção nisso. Marcos 5. Entremente chegaram a outra margem do mar. Eles chegaram lá em Gadara, a terra dos gadarenos. Ao desembarcar, diga, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito. Jesus botou o pé no propósito. Quando você põe o pé no propósito, vem o quê? A argumentação. Deixa Dilson. Para com isso, não é para você não, rapaz. Isso é só para pastor, para profeta, para bispo, para apóstolo, para diácono. Não é para você não, rapaz. Você quem? Quem você? O que Jesus fez? Botou o pé em Gadara. Ali era uma das cidades de Cão. Ali havia uma maldição muito grande. E essas terras sempre foram tomadas, sempre foram subjugadas. E Jesus tinha uma obra para fazer. E Jesus quer usar a sua vida para que você cumpra todos os propósitos que Ele tem na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja, por onde você for. E ali, irmãos, Jesus botou o pé, veio correndo o demônio. Lá vou eu. E foi, e o que Ele fez? Botou a cara no pó e adorou. Diga, adorou. Irmãos, agora se o diabo adora a Deus e põe a cara no pó, por que eu não posso pôr com todo o meu amor, toda a minha gratidão? Só o seu osso saiu, irmã. Vamos botar mais a cara no pó, irmão? Vamos botar mais a cara no pó. Porque o bicho botou a cara no pó. Ele vivia nos sepulcros. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Revoltado. Assim tem pessoas que estão acorrentadas, cheias de raiz de amargura. Ninguém consegue falar com ela, ninguém consegue nem chegar. Ih, lá vem fulano. É acego, é amargo, espinhoso. Irmão, é um porco espinho. Só reclama. Mas aqui não tem ninguém assim, tá? Só estou bem, glória a Deus. Por favor, senão eu não quero apanhar lá fora, não. Então, tem pessoas assim, irmãos, que a gente vê nessa história. O inimigo entra nas pessoas e faz com que elas fiquem assim. Não precisa, a pessoa não precisa ser possuída. Não é isso que eu estou falando. Ela pode ser oprimida. Faz isso. Fala isso. Vai deixar isso por menos? A pessoa está falando de você, você vai engolir. Você não é servo de Deus, você não é serva de Deus. Manda descer fogo. Quem tentou isso foi João, né? No início da carreira, ele era mole não, irmão. Ele era labareda. Era daqueles que cria mesmo que fogo podia descer. Aí o Senhor falou com ele: João, eu não vim para matar ninguém. Você não conhece meu espírito. E aquele menino mudou, né? Se tornou o discípulo do amor. Era o discípulo do fogo, que é olho por olho, dente por dente. Se tornou o discípulo do amor. Isso é caminho, irmãos. Ele não se revoltou com Jesus quando Jesus disse aquilo para ele. Ele se submeteu, ele ouviu. Fala assim: eu preciso ouvir. Agora, para o outro lado, eu preciso dar ouvido. Aleluia. Ouvir e dar ouvido. Por isso Deus nos deu dois. Um entra e o outro cumpre. Sim, senhor. Ouviu? Ouviu, Ricardo, o que você falou? Sim, senhor, já ouvi. Porque o Espírito está aqui dentro. Glória a Deus, irmãos. Olha que coisa, irmãos. Ninguém podia prendê-lo. 4. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Eu, quando mais novo, que eu aceitei Jesus com 23 anos,
Eu era um cara assim, cheio de demônios. Você nem imagina a quantidade. Eu era um jovem revoltado. Nunca me envolvi com drogas, mas eu era uma pessoa explosiva, enraivecida. Qualquer motivo era briga, era para briga, saindo tapa. Brigava com 2, 3, 4, 5 e ficava de pé. Aí me sentia forte, mas tudo aquilo era demônio. Ninguém conseguia encostar a mão em mim. Imagina um adolescente com essa força. Eu não tenho corpo, mas eram os demônios que, com certeza, se Jesus não entrasse na minha vida, eu ia morrer, irmãos. Porque eu chegava numa festa, num baile, acabava com o baile. Criava um maior tumulto, acabava com o baile. Ia para um bar, arrebentava o bar. Meu pai não era político, nada não, pessoa simples. E às vezes tem gente que se faz essas coisas porque tem uma cobertura por trás. Mas eu era cheio de demônios. Então eu sei o que é isso aqui. Até que no dia 4 de abril de 79, era uma quarta-feira, eu entrei numa igreja que fui convidado. Nesse dia, eu aceitei Jesus no meio da rua, em frente a Embratel, lá no Rio de Janeiro, na Presidente Vargas. E nesse mesmo dia, tinha culto, eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, começou o culto, eu comecei a chorar compulsivamente. O meu terno estava todo já cheio de saliva, de coriza, o lenço já nem tinha como. Aí comecei a me enxugar com o braço mesmo, está tudo esbranquecido, né? Tanto choro, tanta coriza. E ali eu olhei para o lado, olhei para o outro, ninguém estava me enxergando, a não ser ele. Ele estava me enxergando, porque ia naquele momento começar o meu caminho. E ali, irmãos, então eu olhei para um lado, olhei para o outro, o Senhor está me olhando. E aí, então, eu levantei minha mão e comecei a adorar a Deus. E quando eu ia adorando a Deus, eu vi aqueles demônios saindo. Saiu um monte de demônios na minha vida e eu fui liberto. Oh, e salvo! Começou o meu caminho. Um dia começou o seu caminho. Não pare, siga o propósito. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite, de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Eu me feria o tempo todo, com minha arrogância, com minha raiva. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou. Foi isso que eu fiz naquele dia. Eu fui correndo, acabou meu horário do trabalho, eu peguei minha pasta e fui correndo para a igreja. E nunca mais saí da igreja. Encontrei meu ninho, encontrei minha habitação. Irmãos, ele veio correndo e exclamou com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. A luz incomoda as trevas, traz tormento, queima. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Ele já tinha dito isso. Mas aquele demônio ficou clamando a misericórdia de Deus através de Jesus. Que coisa, irmãos. Quantos de nós às vezes não clamamos pela resposta, pela bênção, e reclamamos? E aquele demônio, ele insistiu. Mas tem um motivo que ele insistiu. Olha só, o diabo é argiloso. Olha só, irmãos, que coisa. Rogou-lhe encarecidamente, suplicou, deve ter posto a cara no chão, não mandasse para fora do país.
Havia uma maldição naquela região. E os demônios queriam continuar com a maldição de Ló sobre Cã ou Cão, depende da versão. Então eles queriam permanecer aonde? Na região, dominando, tendo toda a liberdade de dominar, porque havia uma maldição. Jesus quebrou a maldição. Por que ele quebrou a maldição, irmão? Está aqui, ó. Aí ele dizia assim: e o espírito imundo rogaram, dizendo: Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Aí, é teu lugar mesmo, não tem problema nenhum. Jesus sabia o que ia acontecer. Eles acharam que os porquinhos iam ficar quietinhos ali, né? Os demônios iam ficar dentro dos porcos. Se tivesse alguém oprimido, ele encostava na pessoa, entrava na pessoa, ia continuar dominando. Então Jesus fez o quê? Jesus permitiu. Você tem minha permissão, podem entrar nos porcos. Então, Jesus permitiu. Então, saindo espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram, e os porqueiros fugiram anunciando a todos. Não é tremendo, irmão? Os porcos morreram afogados, então o espírito não tem como ficar. Tiveram que sair fora da região. Você pode aplaudir o Senhor? Irmão, continue no caminho, porque você vai ver tudo que Deus quer te mostrar no propósito dele. Você vai começar a ver, enxergar. Você está com dor, está louvando, e você vai ver o milagre. Você vai viver o milagre, não só ver, viver. Irmãos, está chegando meia-noite, né? Mas eu quero dizer para você que aquele homem que era possuído, era um perdido, estava perdido, irmãos. Um homem sem vida, devia estar totalmente doente, sujo, devia comer coisas imundas, né? Rato, essas coisas. Você acha que ele tinha filé, arrozinho? Ele era um demoniado que vivia no cemitério, devia comer osso, aquelas coisas, defunto que chegava lá. Tem muita gente que come por porcarias, irmãos. E as pessoas ficam doentes. Mas ele foi alcançado, amém? Aleluia, assim como eu, como você, nós fomos alcançados. Jesus alcançou aquele homem, não acusou aquele homem, ele foi transformado, ele foi curado, aquele homem ficou sadio, ficou bonito, cheiroso, tomou banho, ganhou roupa nova, sandália, ficou chique, saiu das trevas para a grandiosa luz, se tornou discípulo do Senhor. Vou falar em discípulos. Quantos discípulos tem aqui? Glória a Deus! Incendeia, Senhor! Aleluia! Irmãos, e depois que ele foi transformado, depois que você foi transformada, transformado, Deus te envia. E ele queria: oh Senhor, deixa eu ficar contigo, deixa eu subir no barco também, deixa eu voltar com o Senhor. Fala assim: nananina não. Não é do seu jeito, não é o que você sente, é o que eu quero. Eu vou te ordenar agora o que você vai fazer. Vai para o caminho que eu estou te ordenando. Você vai para a sua casa, mostra para eles tudo que Deus fez na tua vida. Aleluia! E depois você vai para toda essa região. E ele foi, irmão, diga: ele foi. E eu também vou. Eu também vou obedecer, vou obedecer. Aleluia. E aí eu tenho que parar, porque senão vou até meia-noite mesmo. Quero que você fique de pé. Deus é bom. Caminho e propósito.
Diga caminho. Propósito. Propósito. Caminho. Propósito. Caminho. Guardem isso. Vai ser mais fácil para vocês permanecerem no caminho, para verem sempre o propósito de Deus. Diga aleluia. Diga para o seu irmão aleluia.